Convidada de hoje, que é a dermatologista Maria Helena Sandoval, do nosso quadro Sua Vez no Fala. Obrigada, Maria Helena, pela presença. Obrigada a você. Bom, e hoje nós escolhemos um tema bastante pertinente, que é a acne. É uma doença de predisposição genética, cujas manifestações dependem da presença dos hormônios sexuais. A doença não atinge apenas adolescentes, pode persistir na idade adulta. É isso mesmo, Maria Helena? Verdade. Pode continuar? Pode. Depois de 25 anos é chamada acne na mulher adulta e geralmente tem o estresse envolvido, né? Alterando os hormônios. Mas acomete muitos adolescentes, Sim, né? a grande maioria na adolescência, né? A fase em que você está tá com os níveis de hormônio aumentando e estimulando a glândula a produzir mais sebo. Bom, vamos começar que nós já temos uma telespectadora no telefone. Olá, boa tarde. Quem fala? Boa tarde. Quem está falando? Juliana. Juliana, você fala da onde? De Vila Velha. Por favor, faça a sua pergunta. Então, Thaís, desde minha adolescência, aprendi a conviver com a acne, né? Eu tenho hoje 32 anos de idade e de acne eu passei para rosácea. Eu não sei exatamente qual é a ligação e como funciona isso. Já me houve um período em que uma das dermatologistas que passaram pela minha vida disseram que eu tinha, que a rosácea é uma anomalia genética. Então, eu gostaria de perguntar à doutora o que eu posso estar fazendo de tratamento que venha talvez, quem sabe, resolver meu problema, que segundo a dermatologista que hoje me atendia, diz que não é solução, mas apenas uma forma de amenizar. Olha, obrigada, Juliana, pela sua participação. E aí, Maria Helena? Boa tarde, Juliana. O seu problema é o seguinte, você deve ter tido uma acne na adolescência, como a maioria dos adolescentes. E continuou, e ao longo do caminho, essa acne se desenvolveu numa rosácea. A rosácea é uma patologia também das glândulas sebáceas, ou seja, aquela glândula que produz o sebo. E nesse caso, tem uma alteração importante de estresse, de temperatura, de comida, do seu estilo de vida. Então, erradamente chamado de acne rosácea, não é mais acne rosácea, é só rosácea. Se hoje você tem uma vermelhidão no rosto, você já tem um grau 2 de rosácea. São 4 graus. Primeiro, na época da infância, que você ficava nervosa, você ficava vermelha e voltava. Segundo, é quando você já fica vermelha permanentemente. O sol atrapalha muito, o frio, alteração em temperatura, condimentos na comida, e o próprio estresse. E o terceiro grau, que piora no climatério, na época que você entrar na menopausa, você vai ter pústulas no rosto ou erupções inflamatórias que a pessoa confunde com acne. Mas são todas da mesma fase, então parece uma acne, mas é uma inflamação. Trata-se do mesmo modo, tá? E nessa fase está no grau 3 de rosácea. O grau 4 aparece mais em homem, com aquele nariz grande, dilatado. Então você tem o grau 4 de rosácea. Muito comum nos italianos das montanhas, quando você vê um bebê pequeno ou um nenenzinho no chão, andando lá na região de montanha, no frio, com as bochechas rosinhas, já é a rosácea. Olha! Então, o que você deve ter é isso. O que você tem que fazer? Toda a orientação para o controle da rosácea. Alimentar, local, filtro solar para o resto da vida. Nossa! Bom, temos mais uma participação. É a Romilda. Olá, Romilda. Boa tarde. Boa tarde. Você fala da onde? Estou falando do Vale Encantado. Vale Encantado? Por favor, faça a sua pergunta. Porque, olha só, eu estou já na fase adulta, né? No caso, eu estou com 39 anos. E até hoje, assim, aparece algumas acnes, né? E cravo também. Eu queria ver o que poderia estar causando isso, qual o tratamento ideal, assim, né? Muito obrigada, Romilda, pela sua participação. Você vê, Thaís, a grande maioria das perguntas vai estar ligada à acne na mulher adulta. Com o estilo de vida, com essa correria, a mulher desenvolve ou estimula mais o ovário a produzir mais hormônio, a suprarrenal, e você acaba tendo a acne da mulher adulta, que é mais ou menos nessa região, como ela descreveu, na parte inferior da face. Então, você tem uma alteração hormonal ligada a essa produção. O tratamento é geralmente com o anticoncepcional. Eu digo anticoncepcional, que a gente chama de antiandrógeno. Eu vou ter que bloquear o excesso de hormônio masculino que você está produzindo, tá certo? E outras coisas que a gente vai fazer decorrente de todo o esquema do rosto que aparecer. Se a pessoa tem dificuldade de engravidar, também vai fazer parte dessa síndrome da acne da mulher adulta, que vai alterar a sua menstruação, vai ter dificuldade de perder peso, vai aparecer pelo em locais que não devia e vai faltar pelo no local de
devia, vai ter uma rarefação do cabelo. Então, essa acne é ligada ao aumento de hormônio masculino que a gente precisa tratar. Temos mais uma participação, é um telespectador. Olá, Bruno, boa tarde. Boa tarde. Você fala da onde? Eu falo de Vila Velha. Por favor, faça a sua pergunta. É sobre alimentação, né? É sobre amendoim, chocolate, se provoca, ou como pode estar prevenindo isso na parte de alimentação, né? Ok, Bruno, obrigada pela sua participação. Você falou uma coisa que é dramática para o adolescente, ele acha que chocolate dá acne. Não é isso, o adolescente tem o costume de comer muito mal. Então ele gosta muito de coisas gordurosas, de coisas fritas, de hambúrguer, batata frita e muita oleosidade. E isso afeta toda a sua pele, que é o maior órgão do corpo humano. Então, o que eu recomendo para você, Bruno? Lavar o rosto 2 vezes ao dia, não mexer absolutamente na sua acne. Esse é o meio caminho para você ter uma cicatriz feia, tá? Evitar o sol em excesso, porque a pele engrossa e obstrui ainda mais os ósteos, que é o local de saída dessa glândula, desse sebo da sua pele. E ter uma alimentação saudável, uma boa alimentação, melhora todos os órgãos, inclusive a pele. Você vai sentir... Mas pode comer chocolate? Pode, o chocolate em si não causa acne, o amendoim em si não causa acne. Por quê? A alimentação toda que te aumenta... É o conjunto, né? É o conjunto. O adolescente, como eu te falei, tem o costume de comer um pouco menos do que devia, de verdura, de legume, de... Temos mais uma pergunta, Maria Helena, é a Sandra. Olá, Sandra, boa tarde. Boa tarde. Você fala da onde? De Cariacica. Por favor, faça sua pergunta. Olha, é um prazer falar com você, Thaís. Obrigada pela sua participação. Tá. Diga. Eu tenho 37 anos e tenho acne e tenho excesso de pelos também. Eu gostaria de saber como que eu me livro um pouco dessa acne, porque quando eu estou para menstruar, piora muito. Obrigada, Sandra, pela sua participação. E aí, Maria Helena? Pois é, Sandra, nós vamos voltar ao que eu acabei de falar da acne na idade da mulher adulta. Muitas pessoas não tiveram acne até os 20 anos e aparece após os 20, 25 anos. Isso é ligado ao aumento de hormônio masculino que está em você, que todos nós temos masculino e feminino. Nesse caso, a importância é tratar esse excesso de hormônio para parar de estimular provavelmente o seu ovário. Tá? Então, suprimir um pouco isso. Fazer a limpeza geral do rosto e tratando com esses hormônios, a gente melhora esse excesso de pelo que aparece em locais indesejados. Quer dizer, muita gente que não teve na adolescência, principalmente as mulheres, a acne pode aparecer na fase adulta e que incomoda ainda mais, né, Maria Helena? Ainda mais. Isso tem uma história muito interessante que a gente vê quando a mulher entra no mercado de trabalho, ela começa a desenvolver por um excesso por uma sobrecarga mesmo de trabalho, de jornada de trabalho. Então, isso está ligado ao aumento de colesterol, ao aumento de peso, à resistência periférica da insulina, à hipoglicemia ou à hiperglicemia, a dificuldade de perder esse pelo e toda essa história. Então, hoje, com o estresse, uma simples acne virou uma entidade dentro de uma síndrome metabólica. Temos mais uma participação, é o Vitor. Olá, Vitor, boa tarde. Vitor? Você me escuta, Vitor? Caiu a ligação. Desligou, caiu a ligação. É importante prestar essa atenção. Claro, como eu sempre falo aqui em todas as áreas, né? Uma boa alimentação, atividade física, o cuidado com o sol, né? Usando filtro solar. Tudo isso faz parte de para ficar com saúde, né? Ter a qualidade de vida, né? Uma coisa importante, já que você tem tanto telespectador, é importante falar, não mexa. A pessoa quer uma pele bonita agora e no futuro. Então, não mexa. Procure um médico, procure um dermatologista. Hoje você tem esse acesso. A doença deve ser tratada por um médico. Então, como a acne é uma doença, ela sim deve ser tratada. E não por curiosos, por vizinho, Receitas por comadre. caseiras. Não, nem pensar. Então, tem que procurar. O que você pode fazer em casa? Ainda não procurou o médico? É lavar 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, sempre em água fria. Desobstruir esses poros, esses ósteos foliculares. Maria Helena, obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde e até amanhã.